Você já sentiu aquele arrepio ao assistir um filme de terror? Já se perguntou por que alguns filmes te assustam mais do que outros? A resposta está nos subgêneros. Neste vídeo vamos desvendar os mistérios por trás dos diferentes tipos de terror, desde os clássicos filmes de monstros até os mais recentes. Então prepara a pipoca e vem comigo. Terror gótico é um subgênero que surgiu no final do século XVIII e se caracteriza pela sua atmosfera sombria e opressiva. Ele combina elementos de horror, mistério e romance, frequentemente ambientado em lugares isolados, como castelos, mansões antigas ou ruínas. As histórias costumam apresentar figuras arquetípicas que incluem o herói atormentado, a donzela em perigo, o vilão carismático e os fantasmas do passado. Esses personagens simbolizam conflitos universais, como a luta entre o bem e o mal, a busca de identidade e o enfrentamento do medo do desconhecido. Esse subgênero explora temas como a loucura, a morte, o sobrenatural e a decadência. O ambiente desempenha um papel crucial, criando uma sensação de medo e ansiedade. Obras clássicas do terror gótico incluem títulos como Frankenstein e Drácula, que ajudaram a definir o gênero e influenciaram gerações de escritores e cineastas. O terror slasher se destaca por suas representações de assassinos em séries que perseguem e eliminam suas vítimas de forma brutal. Geralmente, os filmes slasher seguem um formato padrão, apresentando um grupo de jovens, muitas vezes em um ambiente isolado, como uma cabana no meio da floresta, um acampamento ou uma escola. O enredo muitas vezes inclui uma Final Girl, uma personagem feminina que sobrevive e enfrenta o assassino no clímax. As histórias são caracterizadas por uma elevada carga de violência, momentos de suspense e a exploração dos medos primordiais. Exemplos icônicos do gênero incluem Halloween, Sexta-feira 13, Pânico e A Hora do Pesadelo, que é o meu filme de terror favorito da vida. O terror slasher se tornou um fenômeno e continua a ser um tema popular em novas produções. O terror gore foca em representações gráficas de violência, sangue e mutilação. Com o objetivo de chocar e provocar reações intensas no espectador, esses filmes frequentemente apresentam cenas extremas e perturbadoras, muitas vezes superando os limites do que é considerado aceitável. Eu considero o body horror como um subgênero desse subgênero, que explora as transformações grotescas e perturbadoras do corpo humano. Esse estilo enfatiza o medo associado à perda do controle do próprio corpo, incluindo doenças, mutações e desintegração física. As representações gráficas frequentemente desafiam as normas sociais e estéticas do que é considerado normal ou saudável. Filmes como O Albergue, Jogos Mortais, A Morte do Demônio e Centopeia Humana entram no gênero e é preciso muito estômago para conferir. O terror gore é reconhecido por sua capacidade de causar tanto repulsa quanto fascínio, atraindo um público que busca uma experiência visceral e intensa. O terror psicológico se concentra na criação de um estado de medo e ansiedade por meio de elementos mentais e emocionais, em vez de depender de violência e sustos gráficos. Esse tipo de terror explora os medos internos dos personagens, muitas vezes envolvendo temas como paranoia, loucura, isolamento e a fragilidade da mente humana. Filmes como O Iluminado, Psicose e Hereditário são exemplos que destacam a deteriorização psicológica e a tensão emocional, muitas vezes deixando o espectador em dúvida sobre o que é real. O terror psicológico provoca uma reflexão profunda sobre a condição humana e os medos ocultos, criando uma atmosfera inquietante que permanece com o espectador muito depois dos créditos finais. O terror sobrenatural explora fenômenos que vão muito além da compreensão humana, como fantasmas, demônios, entidades espirituais e forças ocultas. Esses elementos não têm explicações racionais e muitas vezes desafiam as leis da natureza, gerando medo e inquietação. Filmes como O Exorcista, O Bebê de Rosemary, A Entidade, Sobrenatural e Invocação do Mal são exemplos que incorporam esses aspectos, muitas vezes envolvendo personagens que enfrentam forças malignas que ameaçam suas vidas e sua sanidade. O terror sobrenatural apela para o medo do desconhecido, explorando crenças culturais e mitos, e muitas vezes reflete questões mais amplas sobre a vida, a morte
morte e o que vem após. O thriller visa criar suspense, tensão e emoção, mantendo o público envolvido com reviravoltas inesperadas e situações de perigo. As tramas frequentemente giram em torno de mistérios, perseguições ou crimes, explorando os medos e as inseguranças humanas. Os thrillers podem ser classificados em várias categorias, incluindo thrillers psicológicos, que focam na mente e nas motivações das personagens, ou também thrillers de ação, que enfatizam sequências dinâmicas e emocionantes. Exemplos marcantes incluem O Silêncio dos Inocentes, Seven, Os Suspeitos e Garota Exemplar. Esses filmes geralmente apresentam personagens complexos e dilemas morais, levando o público a questionar a moralidade e as intenções dos protagonistas. Com uma narrativa envolvente, os thrillers se destacam por sua capacidade de provocar emoções intensas e manter o espectador à beira do assento. Odiado por muitos, found footage é caracterizado pelas apresentações de filmes como se fossem gravações reais encontradas, filmadas por amadores com câmeras caseiras. Essa técnica busca criar uma sensação de realismo e imersão, fazendo com que o público sinta que está testemunhando eventos autênticos e não encenados. Os filmes found footage geralmente envolvem histórias de terror, mistérios ou documentários fictícios, explorando temas como a paranormalidade, invasões ou experiências sobrenaturais. Exemplos notáveis incluem A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, Hack e Creep. Esse estilo é eficaz em gerar tensão e medo, já que a estética de gravação crua pode intensificar a sensação de vulnerabilidade e incerteza. O terror sci-fi combina elementos de ficção científica e terror, explorando o medo do desconhecido e as consequências de avanços tecnológicos ou interações com seres extraterrestres. Esse estilo muitas vezes investiga questões éticas, existenciais e a fragilidade da condição humana em cenários futuristas ou alienígenas. Filmes como Alien e O Enigma de Outro Mundo exemplificam como a ciência e a tecnologia podem resultar em horrores inimagináveis. A atmosfera de suspense e tensão entre o humano e o não humano são centrais, provocando frequentemente reflexões sobre a natureza da humanidade e o que pode ocorrer quando ultrapassamos os nossos limites. O folk horror explora temas de tradições folclóricas, mitos e rituais, geralmente ambientados em cenários rurais e isolados. Ele aborda o estranhamento em relação à cultura popular, revelando práticas antigas e crenças que podem ser sinistras ou perturbadoras. As narrativas de folk horror costumam incluir elementos como rituais, deuses antigos e uma forte conexão com a natureza, muitas vezes retratando a luta do indivíduo contra forças primitivas ou sobrenaturais. Exemplos notáveis incluem O Homem de Palha, A Bruxa e Midsommar. Esses filmes criam uma atmosfera inquietante, questionando a relação entre o passado e o presente, e como as tradições podem influenciar o comportamento humano de maneira sombria. E para finalizar, o terror trash se caracteriza por seu estilo exagerado, humor involuntário e produções de baixo orçamento. Esses filmes costumam apresentar enredos absurdos, atuações exageradas e efeitos especiais de qualidade duvidosa, mas são frequentemente celebrados por sua criatividade e entretenimento. O terror trash muitas vezes mistura elementos de outros gêneros, como comédia e ficção científica, além de abraçar a estética camp, que valoriza o que é considerado de mau gosto. Exemplos notáveis incluem Sharknado, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral e Rubber, o Pneu Assassino. O terror trash, portanto, é uma celebração do absurdo e da diversão, desafiando as convenções do gênero de maneiras inesperadas. Esses são apenas alguns subgêneros que compõem esse vasto universo do terror. Cada um traz suas próprias nuances e medos, fazendo com que a experiência de assistir a filmes de terror seja sempre única. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, qual é o seu subgênero de terror favorito? Um beijo e até a próxima!